Grande Prêmio do Bahrein, a primeira do ano, temporada de 2024 começando e bastante confusão nos bastidores. Grande Prêmio do Bahrein, vamos começar falando dos treinos. Eu me preocupei com o ritmo dominante da Red Bull quando eu vi que no treino 3 o Verstappen não se preocupou em colocar o máximo de velocidade para testar. Isso mostrou a segurança que ele e a Red Bull estavam do potencial do RB20. Apesar da Ferrari estarem com os melhores tempos até aquele momento, eu tinha certeza que o Verstappen vinha sim para a pole e era dominante, a ponto dele não precisar testar a velocidade. Quando foi para a classificação, confirmamos algumas previsões. A Alpine com os dois carros nas duas últimas colocações, junto com a Stake e o Logan Sargent. Quem surpreendeu positivamente foi o Hülkenberg, conseguindo chegar ao Q3, e negativamente, para mim, foi a RB, que prometeu tanto na pré-temporada, todo mundo se falou dela, e não foram tão bem assim. Detalhe para o Tsunoda, que se classificou à frente do Daniel Ricciardo logo na primeira etapa do ano. Péssimo para o australiano que quer um assento na equipe principal, a equipe Red Bull. No Q3, confirmamos a nossa previsão. As 5 forças do ano passado se mantiveram em ordem no Bahrein, Red Bull e Ferrari à frente, com as demais muito parecidas, Mercedes, McLaren e Aston Martin. Verstappen conseguiu a pole com pouco mais de 2 décimos à frente do Leclerc, mesmo admitindo não ter acertado uma boa volta. O último setor do Max, ele perdeu tempo na saída da curva 13, deu uma leve traseirada, mas o Leclerc também não acertou a volta. Com o tempo que ele tinha no Q2, ele teria conquistado a pole. Russell com um excelente P3, visto que o Hamilton conseguiu apenas um P9 e por apenas 2 décimos de diferença. O equilíbrio no Q3 foi absurdo. Meio segundo de diferença para o Verstappen da pole até o Hamilton P9. Na corrida, Red Bull, dos carros da frente, era o único que tinha um jogo de pneus novos macios a mais. Ela optou por usar um pneu duro a mais nos treinos, enquanto os demais usaram um pneu macio a mais. Dessa forma, a estratégia que sobrou para a Red Bull e que mais funcionava também devido ao baixíssimo desgaste de pneus do RB20 era usar macios, duros no meio da corrida e macios para fechar a corrida, enquanto os outros times partiram para macios, duros e finalizar com os duros. E é nesse ponto que eu me assustei com a performance do RB20. Para mim, apenas pela primeira corrida, o RB20 deu indícios que é ainda mais dominante no quesito de desgaste de pneus do que era o RB19. Vamos esquecer Max Verstappen, que está em um momento absurdo. Focando só no Sérgio Pérez apenas, que sabemos que é um bom piloto, mas longe de ser um Verstappen, ele conseguiu fazer 20 voltas com pneu macio, tendo o mesmo ritmo do Carlos Sainz com pneus duros, isso no final da corrida. O normal seria a partir da 7ª ou 8ª volta, o Sainz começar a ter um ritmo melhor, e a cada volta um pouco melhor, devido ao desgaste dos pneus dos macios de Pérez. Isso não aconteceu. Nitidamente, Pérez tinha mais ritmo e apenas controlou o Carlos Sainz. Agora, se o Pérez conseguiu isso dessa forma, imagina o que Verstappen não consegue. Max Verstappen fez sua melhor volta na 39, quando saiu no último stint com pneus macios. Ele fez o tempo de 1 minuto 32,608. Na volta seguinte, na 40, ele claramente diminuiu o ritmo para controlar o desgaste e começa a fazer pelo menos 2 segundos acima da volta anterior. Olhando a telemetria, fica muito nítido como ele diminui o ritmo, tirando o pé do acelerador muito antes, carrega menos velocidade nas curvas de alta e aí consegue controlar mais esse desgaste de pneus. É claro que ele não conseguiria manter o ritmo e o tempo de 32,6, mas 2 segundos acima de uma volta para outra foi muita coisa. Com certeza ele tinha muito mais ritmo para despejar ali no final da corrida caso precisasse. Comparando a melhor volta de Verstappen e Carlos Sainz, como já tínhamos visto na pré-temporada, olha esse setor do S, do Bahrein, que é um setor rápido, como o Max consegue carregar muito mais velocidade. Mesmo na freada, ele freia mais dentro, para o carro antes e acelera mais cedo. Quando comparamos a melhor volta do Max com o Pérez, vemos que o tcheco até consegue ir parecido na freada, mas na parte do S, onde precisa carregar velocidade, o Max é muito superior. A Ferrari evoluiu muito com relação ao desgaste do pneu. No ano passado, o desgaste de pneus era muito maior e era esse o problema da Ferrari. Mas parece estar ainda, mesmo tendo melhorado, parece estar muito longe ainda do que o RB20 é capaz. Provavelmente todo circuito que tiver alto desgaste de pneus, a diferença da Red Bull para os demais será muito maior.
E em circuitos com baixo desgaste, circuitos de rua, circuitos que não gastam tanto pneu, talvez os outros possam ter alguma chance a mais. Claro que essa é apenas a primeira etapa e todos ainda estão tentando entender melhor os seus carros. Muita coisa muda nas primeiras etapas, com as atualizações então chegando para cada um dos times. Continuando a falar da Ferrari, Leclerc reclamou de problema nos freios durante toda a corrida. Por alguma razão, seus freios estavam bloqueando com muita facilidade. No stint intermediário, então, o Sainz era 8 décimos por volta mais rápido que o Leclerc. Depois da corrida, o Sainz também disse ter tido problemas com os freios, mas provavelmente tinha muito menos do que o Leclerc. Sobre os dois, que corrida fez o Carlos Sainz? Passou o Leclerc na pista em 2 oportunidades. Passou no primeiro stint, Leclerc parou mais cedo, provavelmente por ter danificado seus pneus com os bloqueios, e aí conseguiu fazer o undercut, voltando à frente do Carlos Sainz. Sainz foi lá e passou novamente e abriu. Belíssimo início de ano para o espanhol e péssimo para o Leclerc. Para o Sainz, que já sabe que não pilota mais para a Ferrari no ano que vem, resta fazer a temporada de sua vida e mostrar que ele pode sim sentar num carro vencedor no ano que vem. Para quem sabe, no lugar do Pérez. Já para o Leclerc, se ele não conseguir bater o Carlos Sainz neste ano, como que ele vai começar a temporada do ano que vem ao lado de Lewis Hamilton? A Ferrari vai precisar gerenciar isso muito bem para não ter um piloto abatido mentalmente no ano que vem, e a gente sabe que esse é um dos problemas do Leclerc. Mercedes, Russell com uma boa corrida, mas insuficiente para brigar com as Ferraris, e o Hamilton muito apagado. Depois da corrida, os dois afirmaram ter tido problemas com refrigeração no carro. Nada que seja preocupante para as próximas corridas, eles apenas resolveram usar uma configuração da tampa do motor menos aberta. Isso superaqueceu os motores durante a corrida. Pelo relato dos pilotos, eles tiveram que segurar o ritmo até uns 4 décimos por volta. McLaren também muito apagada, mas já era de se esperar. O próprio Norris já havia dito que o Bahrein não é a pista forte para esse carro. A McLaren costuma ir melhor, e o Lando Norris também, com pistas que tem curvas de alta velocidade, que precisa carregar muita velocidade, que não é o caso do Bahrein. Aston Martin também começa o ano um pouco atrás das outras grandes, bem diferente do ano passado, que o Alonso estreou com o pódio. Corrida morna e Verstappen perfeito. Nunca foi ameaçado e terminou a 22 segundos à frente do Pérez. Impressionante. Mas a parte boa do início da temporada está nas confusões extra-pista. A primeira delas, Ricciardo e Tsunoda. Na volta 53, o Ricciardo em 14º se aproximou de seu companheiro de equipe Tsunoda, que estava em 13º. Tsunoda estava meio segundo atrás do Magnussen, já algumas voltas, e não conseguia fazer a ultrapassagem. Faltando apenas 4 voltas para o final, a equipe deu a ordem de troca de posições. Tsunoda ainda questionou no rádio: vocês estão de brincadeira, né? Mas eu comentei durante a transmissão lá da Rádio Band News que eu achei um absurdo. A posição do Tsunoda, que veio a ser ocupada pelo Ricciardo, estava a mais de 9 segundos atrás do Stroll, que era o 10º colocado. Primeira posição que daria algum ponto para a Racing Bulls. Era óbvio que o Ricciardo não iria chegar nos pontos e foi totalmente desnecessário. Ricciardo sequer ultrapassou o Magnussen em 12º. Tsunoda, como todos sabem, não costuma ter muito controle emocional e assim que passou pela linha de chegada, se jogou para cima do Ricciardo. Olha como ele passa travando as rodas, quase que acerta o Ricciardo já depois da bandeira final. Ricciardo, que é bem mais experiente, disse na entrevista depois do episódio que vai encarar isso como uma imaturidade do Tsunoda. Enfim, o clima começa quente na Racing Bulls. Tsunoda sabe que o que segura sua vaga na equipe é a Honda e que está de saída no final de 2025. E apesar dele dominar todos os que sentam do lado dele, ele nunca foi de fato cogitado para uma vaga no time principal. Por outro lado, o Ricciardo sabe que apesar de ser o piloto preferido da Red Bull, declarado inclusive por Christian Horner no seriado da Netflix, se ele não superar o Tsunoda, ele não terá chances nenhuma na Red Bull. Outra bomba pós-corrida foi a declaração de Jos Verstappen. O pai do Max simplesmente declarou à imprensa que vai existir tensão no time enquanto Christian Horner permanecer no cargo. O time corre risco de desmoronar e que não pode continuar dessa forma. Jos afirmou ainda que o Horner está se fazendo de vítima quando é ele que está causando os problemas. Existe claramente uma crise interna imensa dentro da Red Bull, e isso ficou muito claro nessa corrida. Por enquanto, existe muito boato de imprensa e rádio paddock, então é difícil entrar em detalhes porque quase nada é oficial. Para quem não sabe, durante o final de semana após a investigação da Red Bull
absolver Christian Horner, um e-mail anônimo vazou as possíveis evidências do processo do Horner. Esse e-mail foi enviado para todas as pessoas que possuem credenciais permanentes na Fórmula 1. Isso inclui jornalistas do mundo inteiro, chefes de equipe e nomes importantes que frequentam o paddock. Hoje, a BBC publicou que o presidente da FIA teria pedido a Max Verstappen que defendesse Horner publicamente, mas o Max teria preferido se manter fora da situação. Rumores de conversas entre Jos Verstappen e Toto Wolff também surgiram após o GP numa possível e inesperada saída do Max Verstappen da Red Bull e ida para a Mercedes. Sinceramente, eu acho improvável, mas depois do Hamilton na Ferrari eu já não duvido de mais nada. O que se sabe é que existe uma guerra interna na Red Bull e que o Christian Horner é o pivô de tudo. Até onde ele é inocente ou culpado, ninguém sabe, mas isso pode prejudicar e muito a médio e longo prazo a equipe Red Bull. Eu já afirmei isso em outros podcasts. É o pior momento possível para se ter uma crise dessa. Tudo bem, esse ano é uma continuação do regulamento do ano passado, o ano que vem também teremos uma continuação, mas a tendência é que cada vez fique mais próximos às equipes. O problema maior está no desenvolvimento do carro de 2026, que é um regulamento novo. A Red Bull estará assumindo, junto com a Ford, pela primeira vez na vida, o Powertrains, a unidade de potência. E isso é um desafio imenso por si só, e sem Christian Horner ou com uma crise interna, vai ser muito mais difícil. Bom, neste final de semana já temos a segunda corrida da temporada, que também acontece no sábado devido ao Ramadã, que começa no domingo. GP da Arábia Saudita no rápido circuito de Jeddah. Pista que agride muito menos os pneus e deve diminuir um pouco, a gente espera, essa vantagem da Red Bull. Mas que no ano passado Max Verstappen saiu de 15º para segundo, a apenas 5 segundos para o Pérez, que estava em primeiro. Obrigado a você que nos segue, já compartilha esse vídeo, curte, se não nos segue ainda, passa a seguir e muito obrigado por nos prestigiar.